A redescoberta de Vitória. Era o aniversário de 60 anos de minha mãe, Vitória. Lá fora, uma leve garoa fria caía, típica do inverno paulistano. As ruas de São Paulo já estavam envoltas pelo cinza da estação, e as pessoas apressavam o passo, com as golas levantadas e os olhares baixos. Eu estava parada em frente à casa antiga, segurando uma grande e nervosa caixa de transporte, apesar de não ter certeza se deveria estar ali. Dentro, havia um gato da floresta norueguesa, de pelo denso e exuberante. Um filhote que escolhi com cuidado e reservei com 1 mês de antecedência. Vitória costumava dizer que, quando criança, a única coisa que realmente quis era um gato. Mas a vida sempre se metia no caminho. As compras do mercado, as contas, o peso da sobrevivência diária. Sempre que passávamos por um pet shop, ouvíamos alguém acariciando um filhote na rua, ela parava, observava em silêncio por um momento e sussurrava. Queria tanto um desses. Dessa vez, eu realizei. Ao entrar, ela estava na cozinha, esfregando o fogão. Virou-se ao ouvir minha voz, e seus olhos se iluminaram ao ver a caixa de transporte em meus braços. É isso, eu assenti. Feliz aniversário, mãe. Você sempre disse que queria um gato para lhe fazer companhia. Eu me lembrei. Ela congelou por um instante, e então levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. No mesmo momento, o gato espiou para fora da caixa, soltando um miado suave, como se reconhecesse a emoção dela. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, uma voz áspera e impaciente veio da sala de estar. O que é isso? Meu pai, Bernardo, levantou-se do sofá. Seu olhar ia do gato para minha mãe, com uma expressão de total desaprovação. Ele se aproximou, a voz grave e amarga. Você gastou dinheiro com isso? Abri a boca para explicar, mas minha mãe instintivamente cobriu a caixa. Sua voz era quase um sussurro. Não fui eu. Isabela que trouxe para mim. Eu comprei para ela, eu disse. Um gato. Você tem ideia de quanto custa uma coisa dessas? Você sabe o quão pouca aposentadoria você recebe e ainda tem a audácia de aceitar algo assim? Sua voz aumentou, cortante e aguda. Passos foram ouvidos na escada. Meu irmão mais novo, Bento, apareceu arrastando os pés, o rosto inchado de sono. Sério, mãe? Um gato? Você ficou maluca? E a ração, a areia, as contas do veterinário? Quem vai pagar a gasolina no próximo mês? A tensão no ar tornou-se sufocante. Minha mãe estava na beira da cozinha, abraçando a caixa de transporte trêmula. Ela não disse uma palavra. Eu vi suas mãos calejadas e gastas, marcadas por décadas de trabalho no fogão, agora envolvendo com ternura uma pequena criatura que não havia feito nada além de existir. E naquele momento, vi algo que era familiar e totalmente estranho ao mesmo tempo. Era o aniversário dela, mas ela parecia uma estranha em sua própria casa. Respirei fundo. Pai, eu dei o gato a ela, ela sempre quis um. Não me importa quem deu a ela, ele bufou. Não vai ficar aqui. Esta casa já é caótica o suficiente. Não quero ver essa coisa por aqui. O gato soltou um guincho agudo de susto. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, meu pai arrancou a caixa de suas mãos. Avancei. Pai, está nevando lá fora. E daí? Ele tem pelo, não tem? Ele disse, abrindo a porta com um puxão. Uma rajada de vento gélido atingiu meu rosto como um tapa. Flocos de neve picavam minha pele. Bernardo, não! A voz da minha mãe quebrou atrás de mim, mas ele não parou. Ele desceu correndo os degraus da entrada, colocou a caixa no chão e se virou para dar o golpe final. Quer um gato? Espere até poder pagar por um. Ele bateu a porta atrás de si. Minha mãe ficou paralisada na entrada, olhando para si a neve e para a pequena caixa trêmula na varanda. Seu olhar se quebrou como vidro. O vento uivou novamente. Segui seu olhar até o gato, que estava encolhido de frio e medo. Lentamente, ela se ajoelhou, cobrindo o rosto com as mãos e começou a soluçar. Soluços baixos e cortados que reviraram algo profundo dentro de mim. Aproximei-me, colocando suavemente uma mão em seu ombro. Ela não levantou o olhar. Sabe, Isabela, ela murmurou, eu sempre pensei que se aguentasse por tempo suficiente, as coisas iriam melhorar. Ela fungou, a voz ainda trêmula, mas mais firme do que antes. Quando seu pai montou o negócio dele, ele já tinha um temperamento ruim. Eu dizia a mim mesma que ele estava estressado.
que eu deveria ser mais compreensiva, que eu aguentaria. Aí Bento nasceu e ele me disse para parar de dar aulas, que a família precisava de mim. Mas não era sobre necessidade, era sobre controle, sobre garantir que eu não tivesse chão, nenhuma voz que pudesse levantar. Pensei que quando vocês crescessem, quando ficássemos mais velhos, ele se acalmaria. Mas hoje eu faço 60 anos e ele não só esqueceu de me dar parabéns, como jogou a única coisa que eu sempre quis na neve. Finalmente, ela olhou para mim. Seus olhos estavam úmidos, mas algo novo brilhava neles. Algo calmo, desconhecido, inabalável. Não vou por causa do gato, Isabela. Eu vou porque finalmente entendi. Nesta casa, eu nunca tive permissão para querer nada. Não disse uma palavra. Apenas estendi minha mão. Ela hesitou por um momento, então colocou a dela na minha e apertou. Eu assenti. Vamos. Ela se levantou, pegou o gato trêmulo e o segurou apertado contra si, como se estivesse segurando a versão de si mesma que esperava ser vista há décadas. A porta se fechou com um clique suave atrás de nós. Ninguém veio atrás, ninguém gritou o nome dela. A neve continuou a cair, o vento a cortar, mas, pela primeira vez, eu soube que minha mãe estava finalmente caminhando em direção a algo que parecia liberdade. Naquela noite, corremos para uma clínica veterinária 24 horas. O gato foi diagnosticado com hipotermia e extrema fraqueza. O veterinário disse que, se tivéssemos demorado mais, ele talvez não resistisse. Minha mãe passou a noite toda sentada em um banco na sala de espera, olhando para a porta de vidro que a separava da pequena cama de hospital. O cansaço estava estampado em cada ruga de seu rosto. Ela segurava um cachecol antigo que eu lhe dera quando fui para a universidade. E como naquela época, estava sentada em silêncio, absorvendo a dor sem ter com quem compartilhá-la. Eu a observei e não pude deixar de pensar na vida que ela havia levado. Ou, mais precisamente, nos anos em que esteve aprisionada. Quando jovem, minha mãe Vitória era uma das mulheres mais inteligentes de nossa pequena cidade. Ela dava aulas de piano na escola local e escrevia ensaios que às vezes eram publicados no jornal da região. Seus pais a elogiavam por seu talento e paciência, dizendo: "A música dela pode acalmar até as crianças mais inquietas." A biblioteca municipal a convidava para organizar eventos de leitura. As pessoas a respeitavam. Ela tinha presença, nunca se vestia de forma extravagante, mas sempre bem cuidada e discreta. Quando sorria, linhas finas se formavam nos cantos dos olhos, como pequenas luas crescentes. Meu pai, Bernardo, era visto na época como um homem ambicioso. Ele tinha uma pequena loja de materiais de construção. Era charmoso e focado. Em poucos anos, ele fez um nome para si. Quando ele cortejava minha mãe, esperava todos os dias na frente da sala de música depois do trabalho. Ele até fingiu querer aprender piano, dizendo: "Eu só quero entender você melhor." Minha mãe era jovem e de bom coração. Talvez ela realmente acreditasse que o amor era algo que as pessoas podiam desenvolver. Mas no primeiro ano de casamento, ele pediu que ela vendesse o piano. Ele disse: "Por que você precisa trabalhar? Eu posso sustentar você. E você passa o dia inteiro com os pais dessas crianças. Eu não gosto disso." Ela parou de dar aulas de piano, parou de escrever. Ele disse que escrever não trazia dinheiro, era perda de tempo. Ela cedeu, largou o emprego, engravidou, me deu à luz e depois meu irmão. No início, ela tentou resistir, mas cada discussão terminava com Bernardo em silêncio por dias, sem falar, sem comer, sem ajudar. A casa se transformava em uma geladeira cheia de tensão silenciosa. Ela era sempre quem cedia, não porque fosse fraca, mas porque não queria que meu irmão e eu crescêssemos em uma zona de guerra. Quando fiquei mais velha e consciente, perguntei uma vez: "Você se arrepende?" Ela me deu um sorriso cansado. Arrependimento não para os dias. Então, ela se virou e voltou para a cozinha. A vida dela era um ciclo. Acordava às 6, fazia café, esquentava pães, levava os filhos para a escola, lavava roupa, limpava, cozinhava, dava aula particular para o meu irmão, tirava a mesa, jogava o lixo fora, limpava as janelas. À noite, ela tinha cerca de 10 minutos sozinha na varanda, onde observava as luzes espalhadas da nossa pequena cidade, completamente imóvel. Uma vez, levantei tarde para beber água e a vi lá sozinha.
Ela segurava um caderno antigo e desbotado nas mãos. Aproximei-me sorrateiramente e vi o título: A Música da Tarde. Um ensaio que ela havia escrito anos antes. Ela repassava cuidadosamente cada palavra com o lápis, traço por traço, como se a escritora dentro dela nunca a tivesse abandonado totalmente. Foi aí que percebi. Ela não era alguém que se conformava com uma vida insignificante. Ela era alguém que estava presa nela. Não que ela nunca tivesse tentado se libertar. Mas toda vez que ela buscava algo mais, a resposta era: as crianças ainda são pequenas. E toda vez que ela ousava se opor, ele a sufocava com: não traga problemas para esta casa. Quando meu irmão nasceu, Bernardo a encarou e disse: não ouse trabalhar novamente. Você tem 2 filhos agora. Eu trago o dinheiro. Você cuida da casa. Ele não perguntou. Ele declarou e ela assentiu, dizendo: eu entendo. Então, ela limpou o piano digital que a havia acompanhado por inúmeras noites e o deu de presente para o vizinho. Mais tarde, perguntei: por que você não o guardou? Ela disse: seu pai achou que estava no caminho. Ela não chorou, não gritou. Ela disse em voz baixa, mas meu coração afundou lentamente. Eu me lembrei de algo que ela havia escrito antes do casamento. Eu quero que minha vida seja mais do que o cheiro de um fogão. Eu quero tinta no papel e o calor das teclas de piano. Mas desde o dia em que se casou com meu pai, ela só teve o fogão. Ela pensou em ir embora. Eu sabia disso. Uma vez, Bernardo chegou em casa bêbado e gritou: deixe-me ver o quão longe você vai. Amanhã você provavelmente estará implorando na rua. Você acha que alguém vai te ajudar? Ela estava no canto, como um prego quase arrancado da parede, paralisada. Eu era apenas uma criança na época, pequena demais para entender o que significava implorar. Eu só sabia que o papai estava gritando e que eu estava com medo. Corri para protegê-la, mas ela me empurrou gentilmente para trás de si e disse: está tudo bem, ele só está bêbado. Mas ela era a única que estava realmente sóbria, a única que via as coisas com clareza. A tragédia era que ninguém a deixava viver com essa clareza. Naquela noite, vi pela primeira vez o que realmente havia em seus olhos. Uma perda profunda e pesada. Era como se ela tivesse passado os últimos 30 anos sob o teto de outra pessoa. E agora, ela estava finalmente pronta para se levantar. O dia em que minha mãe finalmente saiu daquela casa sufocante foi o mais frio de toda a semana. Vitória vestia seu casaco de algodão desbotado, o tecido fino por anos de lavagem. Sua postura era determinada, quase surpreendente. Ela não deu uma última olhada na casa, não verificou gavetas ou armários, não parou na porta. Ela abraçou o gato frágil contra o peito e saiu. Ao seu lado, carregava uma mala de couro antiga. Nela havia algumas roupas e uma pequena caixa vermelha. Algo que ela havia guardado para si por 3 décadas. Seu único espaço privado naquela casa. Nem mesmo Bernardo tinha realmente olhado para dentro. Quando descarregamos tudo em seu novo apartamento, já estava escuro. Era um apartamento modesto perto da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, a apenas 10 minutos do meu trabalho. O apartamento não era grande, mas era limpo e iluminado, com um leve cheiro de maresia. Pela janela, podia-se ver uma pequena faixa do horizonte e, em dias claros, a luz do sol se derramava em ângulos dourados no chão da cozinha. Mamãe afundou no sofá de tecido da sala de estar, o gato enrolado em seu colo. Ela acariciou suavemente as costas dele e sussurrou: que silêncio é aqui? Eu assenti e me aproximei para pegar a mão dela. Agora você pode finalmente dormir direito. Ela sorriu, mas seus olhos estavam úmidos. Não de tristeza, mas de outra coisa. Algo chamado alívio. Uma sensação que parecia tão estranha em seu rosto que quase parecia fora do lugar. Na manhã seguinte, levei-a a um banco local para abrir uma conta. Estávamos no balcão quando, de repente, tive uma ideia. Mãe, eu disse, você sempre disse que não tinha dinheiro. Como você conseguiu nos criar, a mim e a Bento, especialmente com as aulas de arte que você me colocou, mesmo com o papai sendo tão contra? Ela piscou e então sorriu timidamente. Eu economizei no dinheiro das compras, um pouquinho aqui e ali, e às vezes os vizinhos me davam algum dinheiro quando eu aparava a grama deles ou cuidava dos cães. Eu nunca tive minha própria conta, então eu escondi. Nunca foi para mim, ela acrescentou em voz baixa.
Sempre foi para vocês dois. Você adorava pintar. Então eu te inscrevi, mesmo que isso significasse economizar em outras coisas. Bento amava esportes. As taxas também não eram baratas, mas eu consegui. Senti uma pressão no peito. Agarrei-me à borda do balcão, um nó na garganta. Tudo bem, eu disse, tentando me acalmar. Agora você pode ter uma conta que é só sua. Ela assentiu e abriu lentamente a caixa vermelha com as mãos incertas. Dentro, havia maços de envelopes amarrados com elásticos. Alguns estavam amarelados pela idade, outros desgastados nos cantos. Ela puxou um maço e me entregou. Isso é tudo o que eu economizei das compras. Trabalhos extras, pequenas coisas. Guardei tudo aqui. Folheei os envelopes. Cada um continha notas de R$ 50, ocasionalmente menores, perfeitamente organizadas e rotuladas por ano. Isso é... Eu não consegui terminar a frase. Ela abaixou o olhar e riu baixinho, envergonhada. Eu nunca consegui economizar muito de uma vez, então guardei o que podia. Pensei que talvez ajudasse você ou Bento um dia. Eu nunca tive minha própria conta, então acho que este era o meu pequeno tesouro. Minha garganta ardia. Essas notas não eram apenas dinheiro, eram fragmentos de 30 anos. 30 anos de sacrifício silencioso entre listas de compras e noites na varanda. 30 anos em que ela recuperou a liberdade, pedaço por pedaço, R$ 1 de cada vez. Então, ela disse em voz baixa: Não subestime sua mãe, eu também sei contar. Eu não conseguia falar, apenas assenti e coloquei os envelopes de volta com cuidado, como se estivesse selando uma história que ela havia escrito com silêncio e abnegação. Uma história escrita não com grandes gestos, mas com resiliência, reserva e amor. Enquanto isso, Bernardo e Bento estavam se divertindo como se nada tivesse acontecido. Poucos dias depois, Bento postou um vídeo nas redes sociais, garantindo que eu fosse marcada. Ele estava na cozinha de Marta, mastigando um bife grosso. Atrás dele, a cozinha gourmet e aberta dela, cuidadosamente projetada com iluminação suave e prateleiras decorativas. A mesa estava posta com vinho tinto, velas perfumadas e o que parecia ser uma faca de trinchar muito cara. O tom dele era presunçoso, como se estivesse fazendo um discurso de vitória. Papai está com Marta agora, e adivinhem só, as costeletas de cordeiro dela são muito melhores do que as refeições saudáveis e sem graça que a mamãe sempre fazia. No final do vídeo, ele até virou a câmera para capturar Joana, a filha de Marta, parada ali com um pote de temperos como uma assistente obediente. O título era Jantares em Família, como deveriam ser. Quando o vídeo apareceu no meu celular, a tela ficou embaçada por um momento. Minha mãe estava sentada ao meu lado naquele momento, folheando calmamente um livro de receitas digital. Ela estava aprendendo a fazer uma salada de ricota light. Eu queria deslizar o vídeo para longe, mas ela o viu bem a tempo. Ela não disse nada, apenas soltou uma risada baixa. Eles queriam que eu visse isso, não é? Fiz uma careta. Isso é patético. Ela assentiu. Tudo bem. Eu cozinhava todos os dias e eles faziam caretas a cada mordida. Se agora outra pessoa quer bancar a mãe perfeita, que o faça. Sua voz era tão suave que me preocupou. Mãe, você está bem? Ela se inclinou e acariciou o gato, que estava enrolado em seu colo. Eu estava errada antes. Agora que ninguém exige nada de mim, eu posso finalmente experimentar o que eu quero. Tipo hoje, quero aprender a fazer uma sobremesa francesa. Ela se levantou, foi para a cozinha, serviu leite e começou a pegar todos os tipos de ingredientes do armário. Eu a observei se mover na cozinha, precisa e elegante, e percebi que ela não estava fugindo do passado. Ela estava finalmente aprendendo a viver. Mas Bernardo, obviamente, não estava pronto para nos deixar ir tão facilmente. Na noite seguinte, Bento ligou. Seu tom era agudo e agitado. Isabela, você não pode simplesmente sumir assim. Papai não está cozinhando, a geladeira está vazia. Eu me apoiei no batente da porta, observando minha mãe no sofá, o gato em seu colo, comendo tranquilamente fatias de maçã seca e assistindo a um reality show de culinária. Segurando o telefone, eu disse em voz baixa: Vocês não têm a Marta? Pensei que ela cozinhasse melhor do que a mamãe. Silêncio. Então, um clique. A conexão caiu. Acho que foi o momento em que eles perceberam que realmente não voltaríamos.
Na quarta semana depois de deixarmos a casa do meu pai, a vida com a mamãe havia encontrado seu ritmo. Toda manhã, ela fazia comida caseira para o gato. Ao meio-dia, ela assistia a tutoriais de culinária e experimentava novas receitas. À noite, ela se aconchegava no sofá, tricotando um cachecol para mim e ocasionalmente olhando para o mar pela janela. Percebi que ela estava finalmente relaxando de verdade, mas nem todos estavam seguindo em frente. Uma tarde, durante minha pausa para o almoço, enquanto trabalhava em uma apresentação no escritório, meu celular acendeu com uma notificação. Nova vida familiar, abençoada demais. Era um vídeo de Bento. Ele estava em frente à garagem de Marta, ao lado de um carro de luxo prateado que brilhava ao sol, com um laço vermelho no capô. Ele mostrou as chaves para a câmera e sorriu, como o vencedor de um concurso. Um salve para o papai pelo presente de Natal antecipado. Nova família, novo ritmo, jantar de picanha na casa da Marta esta noite. Tão animado. Ele enfatizou as palavras papai e Marta para lhes dar mais peso. E me marcou, é claro. A postagem tinha um emoji de riso e um de choro. E para completar, um emoji de gato. Eu encarei o gato de desenho animado. Meus dedos roçaram a borda da tela. A mensagem era inconfundível. Vocês têm o gato e os jantares tranquilos. Nós temos carros, carne e risadas. Fechei o vídeo sem responder. Naquela noite, durante o jantar, contei para a mamãe. Ela estava mexendo em sua primeira tentativa de um galinhada com arroz em uma panela de alumínio antiga, enquanto eu falava. Ele nunca postou algo assim, eu disse. Ele sempre me sussurrava o quão sem classe a Marta era, como ela agia como se estivesse em uma novela barata. Ela riu baixinho. Talvez ele pense que agora ele pode ter o papel principal nessa novela. Eu a encarei. Você realmente não está brava? Ela largou a colher e se virou para mim. Sua voz estava calma, mas firme. Brava? Claro que estou brava. Mas se ficar brava fizesse ele devolver o carro ou mostrar remorso, eu puxaria essa panela pela cabeça dele agora mesmo. Fiquei em silêncio por um momento. Ela continuou. Mas sabe o que importa mais? Eu não quero mais ficar brava. Eu dei 30 anos a eles. Os próximos 30 dias, 30 meses, agora são meus. Neste momento, reconheci. A arma mais poderosa dela não era a raiva, mas a calma, a clareza. No dia seguinte, eu a convenci a abrir sua primeira conta bancária oficial. No balcão, suas mãos tremiam levemente enquanto preenchia o formulário. Eu a guiei passo a passo, mas não conseguia parar de observar seu rosto, especialmente no momento em que ela escreveu seu nome. Ela parecia alguém que estava finalmente tomando as rédeas de sua vida. Depois, sentamos em um café ao lado do banco. Ela pediu um café com leite com baunilha e sorveu-o com cuidado. Este café é de R$ 20, ela disse. Eu nunca me permiti comprar, mas agora eu tenho minha própria conta. Eu posso... Eu sorri. E o dinheiro na sua conta você ganhou cortando grama. Ninguém lhe diz o que fazer com ele. Ela assentiu. Naquele momento, ela parecia um motorista novato, segurando sua carteira de habilitação pela primeira vez. Nervosa, animada, mas radiante. Mas antes que nossa nova vida pudesse realmente engrenar, a antiga bateu em nosso ombro. Naquela tarde, recebi um e-mail de Bento. Em anexo, uma carta escaneada, assinada pelo meu pai, Bernardo. Esta propriedade foi adquirida separadamente antes do casamento. Não pertence à comunhão de bens. Se ela quiser voltar, deve esquecer essa questão do dinheiro. Junto, havia uma fotocópia da escritura, com uma linha sublinhada em vermelho. Proprietário. Bernardo da Silva. No texto do e-mail, Bento havia escrito: Isabela, eu sei que pode estar difícil para você e para a mamãe agora. Papai diz que se vocês tirarem um tempo para pensar, talvez o retorno não esteja descartado. É fácil ir embora com raiva, mas é sábio conhecer seus limites. Esta casa ainda é o lugar ao qual vocês pertencem. Polido, tranquilizador, pelo menos na superfície, como se estivesse se candidatando ao papel de mediador familiar. Mas por baixo, a mesma arrogância de sempre. Não importa o quão longe você vá, o poder está conosco. Quase ri. Desculpe. Ele realmente se acha um rei. Encaminhei o e-mail para a mamãe. Ela o leu uma vez, não disse nada e colocou o telefone de lado. Depois, foi em silêncio para o quarto. Poucos minutos depois, ela voltou com um álbum de fotos antigo.
Ela o colocou na minha frente e abriu a primeira página. Uma foto dela aos 22 anos, em um talher rosa claro, apresentando-se no festival de música da cidade. Ela estava no palco, os olhos brilhando como estrelas. Ela disse. Neste ano, ele estava sentado na primeira fila e disse: "Case-se comigo e você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro." Ela parou e olhou para mim com uma clareza que cortava o ar entre nós. "Agora eu sei o que ele quis dizer. O que quer que você queira, eu decido se você terá." Eu assenti. Hora de falar com um advogado. Quando saímos do escritório do advogado, o céu já estava escuro. Mamãe estava na varanda, um documento impresso nas mãos, seu nome completo no topo, seguido pelos detalhes preliminares de seu pedido de divórcio. Ela o encarou por um longo tempo e então disse baixinho: "Sabe, Isabela, é a primeira vez em mais de 20 anos que eu escrevo apenas o meu nome em um documento oficial." Eu não disse nada, apenas fiquei ao lado dela, em silêncio. Nenhuma de nós mencionou o e-mail de Bernardo ou Bento. Aquela ameaça. Você não tem lugar fora desta família havia muito tempo que não era mais assustadora. Tinha se tornado outra coisa, uma confirmação. Confirmação de que não pertencíamos mais àquela casa. Na manhã seguinte, mamãe acordou antes de mim. Ela estava vestindo uma camisa azul clara e fritando ovos na cozinha, cantarolando baixinho. A melodia era suave, mas delicada. "Que música é essa?" eu perguntei. Ela sorriu, um pouco tímida. "Algo que eu costumava tocar quando dava aulas de piano. Acho que é o começo de Clair de Lune." Então, ela parou, como se estivesse se lembrando de algo. "Você se lembra da capa antiga do teclado da nossa mudança? Ainda está no armário da varanda." Eu assenti e a peguei na prateleira inferior. Dentro havia um teclado elétrico portátil, desgastado pelo tempo, mas brilhantemente polido. "Seu pai me forçou a dar o piano de verdade," ela disse, tocando suavemente uma tecla. "Mas isso eu não consegui largar. Escondi no alto do armário por todos esses anos." Naquela tarde, ela se sentou e começou a tocar. Seus dedos estavam um pouco enferrujados, mas a melodia rapidamente se suavizou. Suas costas se endireitaram, seu olhar se tornou mais nítido. Suas mãos se moviam como se estivessem reencontrando uma linguagem que um dia falaram fluentemente. Eu estava sentada no sofá, apenas observando, vendo a luz retornar a ela. Ela não estava apenas lembrando, ela estava recuperando. A partir daquele dia, ela praticou 1 hora todas as manhãs. Por sugestão minha, ela começou a gravar pequenos vídeos de piano e postá-los online. À tarde, ela aprendia sozinha a filmar, editar e enviar os vídeos. Eu até encontrei um trabalho voluntário para ela em uma biblioteca local. Um pequeno serviço comunitário onde ela tocava música de fundo suave para os leitores nas tardes de sexta-feira. No primeiro dia, ela estava tão nervosa que suas palmas estavam suadas, e ela quase derrubou as partituras. Mas assim que se sentou no piano de armário usado e colocou os dedos nas teclas, a incerteza desapareceu. Ela escolheu Moon River. A música fluiu pelos alto-falantes como o início de um sonho. Uma mãe solteira que passava, parou e sussurrou para a filha. Minha mãe costumava tocar isso quando eu era pequena. Não ouvia há anos. Um homem de boina folheava seu livro, parou e continuou a ler. Talvez a música o tivesse interrompido no meio de seus pensamentos. Eu a filmei do canto e carreguei o clipe em seu novo canal com o título Minha Mãe, encontrando sua música novamente depois de 20 anos. Para nossa surpresa, ele recebeu mais de 600 curtidas em uma semana. Um dos comentários mais populares dizia: "Este Moon River está impregnado de tempo. Dá para sentir a vida nele." Quando ela leu os comentários, seus olhos se encheram de lágrimas. "Sabe," ela disse, "quando eu dava aulas, meu maior medo não era ficar sem alunos, mas tocar para alguém que dissesse: 'O que há de especial nisso?' Mas agora eu percebo que é uma sorte incrível quando alguém escuta e aprecia." Eu assenti. Naquela noite, ela tocou por mais tempo do que o normal. Sua última peça foi sua favorita, What a Wonderful World. Enquanto terminava os últimos compassos, pensei, sim, que mundo maravilhoso. Seus dedos pararam nas teclas. Então, ela sussurrou. "Acho que estou pronta para entrar com os papéis esta semana." Eu a encarei. Seus olhos estavam calmos.
Você tem certeza? Ela assentiu. Eu sempre pensei que não poderia viver sem aquela casa. Agora eu sei que deveria ter saído há muito tempo. Eu sorri. Então é hora de nos prepararmos para uma boa briga. O dia em que mamãe deu entrada nos papéis do divórcio foi uma segunda-feira clara e ensolarada. A luz do sol entrava pela pequena varanda do nosso apartamento, onde o gato cochilava preguiçosamente perto da janela. Vitória estava sentada à mesa redonda, em um cardigã cinza claro, revisando cuidadosamente os documentos jurídicos impressos. Sua expressão era neutra, mas eu notei. Seus ombros estavam mais eretos do que em meses. Ao assinar seu nome, ela parou por um momento. Eu nem consigo me lembrar da última vez que tomei uma decisão completamente sozinha, ela disse com um sorriso suave. Bem, esta conta, eu respondi baixinho. Naquele dia, iniciamos oficialmente o processo legal. Minha amiga Helena, uma advogada astuta e sensata, assumiu o caso. Ela olhou diretamente em nossos olhos e disse: Vocês não estão apenas se divorciando, vocês estão recuperando tudo o que lhes foi tirado. Ela prometeu rastrear cada pista, examinar cada ativo e construir um caso que não só pudesse ser vencido, mas que fosse impossível de ignorar. Mas antes que pudéssemos enviar o pedido formal, um telefonema jogou tudo para o alto. Era Bento. Ele parecia em pânico. Por que você ainda não voltou? Papai está no hospital. Você não sabia? Corri para a emergência o mais rápido possível. Disseram-me que era um ataque isquêmico transitório, um pequeno derrame. Leve, mas grave o suficiente para causar o caos. Enquanto eu preenchia formulários na estação das enfermeiras, vi Bento encolhido em um canto, olhando para o celular, balançando ritmicamente a perna da cadeira. Assim que me viu, ele pulou e sibilou. Você o estressou, ele é velho, ele não aguenta isso. Vocês duas precisam voltar para casa. Eu o encarei. Você está dizendo que quer que a mamãe volte para cuidar dele? Ou você acha que uma doença repentina apaga 3 décadas do que ele fez a ela? Ele estremeceu, sem responder. Então, ele soltou algo que me tirou o fôlego por um momento. Mamãe nos deixou. Ela deveria cuidar de tudo isso. Quase ri. Meu irmão mais novo, que morava de graça na casa de Marta e se gabava de carros de luxo e picanha na internet, de repente era a bússola moral. A essa altura, toda a família de Marta poderia construir uma estátua para ela, eu disse. Baixo, mas determinada. E agora, você de repente se lembra que minha mãe existe? Um pouco tarde, você não acha? Ele se virou sem dizer uma palavra e voltou para a de emergência. Eu não contei tudo para a mamãe. Eu apenas disse: Papai está no hospital. Não é tão ruim. Ela assentiu. Calma como sempre. Na manhã seguinte, ela me surpreendeu com uma pergunta. Se eu cedesse agora, se eu não me divorciasse, você acha que as pessoas diriam que eu sou gentil, que perdoo? Algo no meu peito apertou. Ela parou e continuou. Quando eu era jovem, pensei que ser uma boa esposa ou mãe era a única maneira de ser importante. Mas quanto mais eu tentava ser quem todos queriam, mais eu desaparecia. Ela ficou em silêncio por um momento, o olhar perdido no teclado ao lado da janela. Depois da minha apresentação na biblioteca, uma mulher deixou um comentário no meu vídeo. Ela disse que costumava sentar nas minhas aulas de piano com o filho. Ele odiava, mas ela sempre sonhou em tocar. Ao me ouvir tocar Moon River, ela disse que isso a lembrava da menina que ela era. Eu sorri. Então você reviveu a juventude perdida de uma mãe? Ela retribuiu o sorriso. Agora eu quero a minha de volta. Eu sabia que ela havia hesitado, mas também sabia que aquele momento a havia tornado mais firme do que nunca. Marcamos outro encontro com Helena para avançar para a próxima fase. Helena nos aconselhou a coletar provas em 2 áreas. Primeiro, desvio de bens conjugais. Bernardo havia usado fundos conjuntos para comprar coisas caras para Marta, um carro, joias, eletrodomésticos e mais. Segundo, adultério e controle psicológico, incluindo coerção financeira, restrições no estilo de vida e um padrão contínuo de negligência emocional. Ajudei a mamãe a vasculhar documentos antigos e extratos de cartão de crédito. Encontramos faturas de contas conjuntas com grandes compras, algumas feitas sem a presença dela, o que era comprovável. Também desenterramos capturas de tela de e-mails antigos que Bernardo havia escrito para Marta.
A linguagem era íntima e as datas coincidiam estranhamente com despesas familiares que sempre haviam desaparecido misteriosamente. Helena examinou os documentos e assentiu. Temos mais do que o suficiente. Eu me virei para a mamãe. Você está pronta? Ela respirou fundo. Não é uma luta, é uma despedida da versão de mim que ficou. Naquela noite, depois do jantar, ela tocou Bridge Over Troubled Water. Enquanto seus dedos deslizavam sobre as teclas, ela se virou para mim com um sorriso. Você seria uma ponte para mim, não seria? Sempre que eu precisar. Eu sorri. Sempre. Ela assentiu. Eu também quero ser assim. Enquanto eu a observava tocar, senti uma mudança, como uma memória de infância que reacendia. Lá estava ela novamente, a mulher silenciosa e teimosa dos meus primeiros anos, que sempre teve música dentro de si, mas nunca teve o espaço para expressá-la. Agora, ela estava finalmente tocando apenas para si mesma. Eu nunca vou esquecer o clima daquela manhã, frio, mas radiante, como uma folha em branco, clara e intocada, esperando que alguém escrevesse o final. O tribunal estava estranhamente silencioso. Vitória sentou-se à mesa da autora em seu casaco de algodão bege, o cabelo perfeitamente preso, com uma expressão de calma determinação. Ela mal usava maquiagem, apenas um tom suave de rosa nos lábios. Calma, resiliente e silenciosamente decidida. Eu me sentei, atrás dela, as palmas das mãos úmidas, mas não disse uma palavra. Eu não queria distraí-la. Bernardo entrou em um terno cinza escuro, com uma carranca sombria. Ele estava acompanhado por seu advogado, perspicaz, experiente e, sem dúvida, caro. Bento não apareceu, nem Marta. Bernardo estava lá sozinho, como um general que não havia trazido soldados suficientes, mas que se recusava a admitir que já havia perdido a guerra. A juíza, uma mulher de cerca de 60 anos, com óculos sem aro, falou com voz medida e tom firme. A audiência começou com a defesa. O advogado de Bernardo começou com confiança. Este casamento durou mais de 3 décadas. No entanto, os ativos em questão foram adquiridos em grande parte no nome do réu. A autora, sem renda significativa, não contribuiu diretamente para a renda familiar. Portanto, este não é um caso de reparação financeira. Pude ouvir meus próprios dentes rangendo. Então foi a nossa vez. Helena permaneceu calma e começou a apresentar as provas ao tribunal. Transações de contas conjuntas para despesas não domésticas, recibos de joias de alto valor e um contrato de compra de um veículo. A maioria das transações eram de épocas em que Vitória não estava presente, o que era comprovável. Estas não são despesas de rotina, disse Helena. Elas representam presentes repetidos e custosos a terceiros, o que viola o dever de fidelidade em um casamento. Bernardo franziu a testa, sussurrou algo para seu advogado e se mexeu inquieto em seu assento. Mas não foram os recibos que silenciaram o tribunal. Foi a declaração pessoal de Vitória. A juíza se virou para ela. Senhora Vitória da Silva, gostaria de fazer uma declaração pessoal sobre o casamento? Ela assentiu suavemente e foi para a tribuna das testemunhas. Ela não olhou para ninguém. Seu olhar estava fixo à frente, em um ponto invisível na distância, como se estivesse contando uma história que havia ensaiado 1000 vezes e que agora estava sendo realmente ouvida pela primeira vez. Sua voz tremeu levemente, mas permaneceu firme. Eu ainda dava aulas de piano quando nos casamos. Eu tinha um pequeno estúdio. Quase todas as tardes eu tocava Clair de Lune, apenas para mim. Ele disse, case-se comigo e você nunca mais terá que se preocupar com dinheiro. Mas no ano seguinte, ele me pediu para vender o piano. Ele disse que não havia espaço para ele. Ela parou e respirou fundo. Depois disso, a pedido dele, eu larguei meu emprego. Eu criei nossos filhos. Eu cozinhava 3 refeições por dia, lavava, limpava, cuidava da casa. Cada centavo que eu gastava, eu tinha que implorar a ele antes. Ele disse que eu não sabia lidar com dinheiro, então parei de tentar. Ele disse para eu não ter muitos amigos, então parei de sair. Eu pensei que o silêncio significava manter o casamento intacto. Pensei que se eu me comportasse bem, seria respeitada. Ela deu um sorriso seco, não amargo, mas cansado. Eu estava errada. Ele nunca me viu como parceira. Eu era cozinheira, empregada, enfermeira. Às vezes, eu acho que ele valorizava mais o carro dele do que a mim.
Sua voz ficou mais firme. No meu 60º aniversário, ele jogou o gato que minha filha me deu na rua. Ele disse que se eu quisesse um gato, não poderia viver ali. Foi aí que eu percebi. 30 anos de dedicação não me deram sequer o direito de ter um pequeno animal de estimação para chamar de meu. O tribunal estava em silêncio. Então ela se virou para a juíza. Sua voz era clara e firme. Não estou aqui para negociar. Estou pedindo justiça. Eu dei a esta família quase 40 anos. Eu só quero de volta os tijolos que ajudei a construir. A juíza assentiu e pediu que ela se sentasse novamente. Atrás de nós, ouvi alguém soluçar baixinho na galeria. Bernardo permaneceu imóvel. Seu advogado se levantou e respondeu, calmo e preciso. A autora não contribuiu com renda, mas desfrutou de 30 anos de estabilidade conjugal. Não há dano econômico mensurável que justifique compensação. Helena se levantou sem hesitar. Apresentamos provas suficientes que demonstram que a autora foi submetida a constante pressão financeira e emocional. Não se trata de dividir bens, mas de compensar uma mulher pela vida que lhe foi tirada. A juíza baixou o olhar, folheando o processo. Seguiu-se uma longa pausa. Então, ela levantou a cabeça, o tom medido, mas determinado. O tribunal apoia o pedido da autora. O casamento está dissolvido. Os ativos em questão serão reavaliados e divididos igualmente. Além disso, devido às décadas de trabalho não remunerado e privação financeira da autora, o réu é condenado a uma indenização única por danos emocionais no valor de R$180 mil. Ao meu lado, ouvi minha mãe expirar, longa e suavemente. O som da libertação. Quando saímos do tribunal, seus passos estavam mais leves do que nunca. A luz do sol caía sobre o rosto dela, e pela primeira vez em anos ela parecia mais jovem. Isabela, ela se virou de repente para mim, os olhos brilhando. Você sabe o que este dia significa para mim? Eu sorri. Você venceu. Ela balançou a cabeça. Eu finalmente saí do mundo dele para sempre. No fim de semana, depois que o veredito do divórcio foi anunciado, chegamos tarde em casa. Vitória dobrou cuidadosamente a ordem judicial e a colocou em sua caixa vermelha. Então, ela ficou no meio da sala de estar, olhando ao redor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. As cortinas ela havia costurado com as próprias mãos. A mesa estava coberta com uma toalha xadrez azul e branca, que ela encontrou em um mercado de pulgas. Uma colcha de patchwork, que ela havia costurado 6 meses antes, estava sobre o sofá. Ela soltou um suspiro baixo. Tudo bem, ela disse baixinho. Acho que agora é a minha vez de decidir como quero viver. No dia seguinte, ela me levou a um pequeno prédio residencial no limite oeste da cidade. 3 andares, uma fachada amarelo pálida com um pequeno terraço voltado para o sul, no andar de cima. Vitória tirou uma chave do bolso do casaco e a enfiou na fechadura com um clique ponderado. Este será o meu estúdio, ela disse com um sorriso. Paguei 6 meses de aluguel. O proprietário é um amor. Ele disse que, se eu tocar no centro comunitário uma vez por mês, ele até me dá um desconto. Por dentro estava vazio, mas iluminado. Tomadas nos cantos, um nicho perfeito na janela para o teclado dela. Seus olhos brilhavam. Naquela noite, estendemos uma toalha de piquenique no chão e comemos comida para a viagem. Ela enfiou uma batata frita na boca e disse: Sabe o que eu sempre sonhei? Queria apenas uma vez ensinar a alguém uma música que eu amo, não apenas o que está no livro didático. Agora você pode, eu disse. Ela assentiu. Isabela, a liberdade realmente tem um gosto. Eu mordi um pedaço de pizza. Que gosto tem? Ela sorriu. Ketchup e sal. Nas semanas seguintes, iniciamos o que brincando chamamos de Projeto Novo Nome da Mamãe. Ajudei-a a solicitar uma licença comercial e a criar um canal no YouTube chamado Vovó Vitória. Toda semana, ela carregava uma breve apresentação de piano, às vezes com uma anedota de sua vida ou uma resposta sincera a um comentário. Uma amiga da faculdade desenhou o logotipo e o banner dela. Entramos em contato com sua velha amiga Daniela, voluntária no teatro comunitário, para ajudar com a publicidade local. Imprimimos dezenas de flyers e os distribuímos na biblioteca, em um centro para idosos,
em cafés locais e até em uma clínica veterinária. Logo, seu primeiro evento foi planejado. Uma tarde de histórias e canções em seu estúdio, onde ela ensinaria uma melodia simples a 10 vizinhos e compartilharia uma memória de seu passado. Dona Socorro, nossa ex-vizinha de 70 anos que raramente saía de casa, compareceu à primeira sessão com sanduíches e biscoitos caseiros. Depois de ouvir Vitória contar como ela praticava secretamente oitavas com a mão esquerda enquanto cozinhava o jantar, Dona Socorro deu um tapinha na mão dela e disse: "Eu adorava dançar. Parei depois que me casei. Você me mostrou que eu ainda não terminei." No final da sessão, a sala irrompeu em aplausos. Vitória se virou para mim, quase incrédula. "Você acha que eles realmente gostaram?" Eu sorri. "Mãe, suas histórias são melhores do que qualquer apresentação de PowerPoint que eu já fiz. E você tocando?" "Nem vamos falar disso." Ela corou como uma criança que acabou de perceber que passou no primeiro teste. Enquanto isso, rumores sobre Bernardo começaram a circular. Dizem que ele ficou amuado após a audiência. Marta, antes tão presunçosa, começou a se distanciar. Ela havia presumido que Vitória sairia sem nada. Mas após a sentença, Bernardo não apenas teve que pagar a indenização, mas também vender parte de seus ativos para cobri-la. Então, Bento me enviou uma mensagem. "Marta está muito ocupada ultimamente. Ela parou de nos convidar para jantar. E o pagamento do papai arruinou meus planos de negócios. Ele diz que não pode mais me ajudar." Eu não respondi. Ele enviou uma segunda mensagem. "Bloqueei-o, sem culpa. Desta vez, não." 2 meses depois, Vitória foi convidada a se apresentar em um programa de rádio local. Ela tocou You've Got a Friend e falou sobre como o encorajamento de sua filha e amigos a ajudou a encontrar o caminho de volta ao palco. Quando ela terminou, o apresentador se aproximou e disse: "Vitória, sua história é exatamente sobre o que este programa trata. Envelhecer não é o fim, mas o começo de algo novo." Ela riu modestamente, mas eu sabia que ela havia ouvido e acreditado. Naquela noite em casa, encontramos a caixa de correio cheia de cartões de agradecimento, todos de vizinhos que haviam participado de seus workshops de histórias de piano. Um dizia: "Você me lembrou da minha avó cantando na cozinha." Outro: "Você me mostrou que aos 60 anos não é tarde para recomeçar." E uma nota anônima dizia: "Você não apagou o passado, você o fez brilhar novamente." Sentamos juntas e os lemos um por um. Ela segurava o gato no colo, pressionando um cartão contra o peito, e sussurrou: "Acho que finalmente não tenho mais medo de envelhecer." Eu a encarei. "Mãe, do jeito que você está agora, quem ousaria te chamar de velha?" Ela riu, e as linhas finas nos cantos dos olhos floresceram como uma flor em plena luz. Aquela primavera estava excepcionalmente quente. A luz do sol entrava pelas frestas das cortinas, derramando-se sobre as teclas do piano como um doce convite. E pela primeira vez em sua vida, minha mãe recebeu um convite que ela nunca teria sonhado. Uma emissora de televisão local a contatou com uma oferta. Eles estavam produzindo uma série documental chamada Recomeçar e queriam apresentá-la. O produtor ligou diretamente para ela. "Queremos contar uma história sobre subir ao palco depois dos 60 anos. Você foi a primeira que me veio à mente." Eu a observei recebendo a ligação, com uma expressão de espanto, como se ela mesma não conseguisse entender a ideia. Quando ela desligou, virou-se lentamente para mim. "Eles disseram que vão me pagar para me apresentar e fazer um pequeno documentário." Eu não consegui conter um sorriso. "Que tal fechar o círculo? O palco de onde eles te expulsaram agora está te chamando de volta com um holofote." Ela riu, mas era o tipo de riso que carregava algo não dito, brilhante e selvagem. "O que eu visto? Enrolo meu cabelo? Compro sapatos novos?" Ela começou a rabiscar notas em um papel, como uma estudante animada se preparando para a formatura. Repertório, palavras de abertura, pedidos de iluminação, posição do teleprompter. Alugamos um pequeno teatro local, apenas 100 lugares, mas com som e luz profissionais. Reuni meus amigos para fazer a publicidade. Daniela trouxe seus colegas de teatro para ajudar com os assentos. Vários vizinhos de seu grupo de histórias de piano criaram programas à mão. A capa mostrava uma foto de Vitória com um título chamativo: "Ela,
tem 60 anos e está encontrando sua voz. Este não é o fim dela, é a estreia dela. No dia em que a equipe de TV veio filmar o ensaio, Vitória experimentou 2 roupas diferentes. Ela olhava repetidamente no espelho. O decote está muito fundo? A cor está muito berrante? Pianistas de concerto de verdade sempre usam vestes pretas. Coloquei minhas mãos em seus ombros. Você não é cópia de ninguém. Você é o original. Eles vão usar o que você usar. Ela parou, surpresa. Então, assentiu. Vou vestir o vestido verde esmeralda que eu mesma costurei, que comprei com meu primeiro salário depois do divórcio. No ensaio, ela abriu com You've Got a Friend. O cinegrafista filmou por cima do ombro dela, enquanto a luz do sol brilhava em seus dedos. A imagem no monitor era suave e dourada. Eu estava na beira da sala, observando com os olhos embaçados de lágrimas. Uma semana antes da apresentação, os ingressos já estavam esgotados. O centro comunitário até adicionou um novo curso de piano para iniciantes, exclusivo para mulheres com mais de 50 anos. Elas diziam: "A história dela parece a nossa. Queremos ouvi-la tocar, queremos ouvi-la falar." Na noite anterior à apresentação, mamãe e eu estávamos juntas nos bastidores. Ela estava sentada ao piano, as mãos apoiadas nas teclas, sem tocar, quase sussurrando. "Quero adicionar mais uma música", ela disse suavemente. "Que música?" Ela olhou para cima. "Both Sides, Now." E eu soube imediatamente. Joni Mitchell a havia escrito. Uma canção sobre olhar para trás na vida, no amor e na perda, e perceber que você realmente não a conhece. Eu costumava pensar que amor significava sacrifício. Ela sussurrou. Que ser uma boa esposa significava silêncio. Mas agora eu sei que a vida não é sobre aguentar, é sobre escolher. Peguei a mão dela. Então escolha a si mesma amanhã. Na tarde seguinte, o teatro estava lotado. Nem um único lugar vazio. As luzes se apagaram. Vitória entrou no palco. O público prendeu a respiração. Ela sorriu para o microfone e começou. Muitos me perguntam: é tarde demais para recomeçar aos 60 anos? Quero dizer a vocês que não é. Sua vida não começa quando os outros a aprovam. Ela começa no momento em que você para de comprometer quem você é. Hoje, a primeira música que vou tocar é a que ensinei aos meus alunos por mais de 4 anos. Ela se sentou, seus dedos caíram. Moon River. A melodia atravessou como o suspiro de um sonho esquecido. Então, veio You've Got a Friend. E naquele momento, vi mães e filhas apertando as mãos, velhas amigas se apoiando, lágrimas silenciosas escorrendo por rostos sorridentes. Em seguida, uma melodia de blues alegre que ela mesma havia arranjado. E metade da sala começou a bater palmas no ritmo. Uma peça após a outra irradiava. Sua música despertava cada emoção na plateia, como um fio desenrolando de um carretel. E então, para a última música, ela olhou diretamente para mim. "Isabela", ela disse no microfone, "obrigada. O maior presente da minha vida foi ter você como filha. Você foi minha rocha, meu espelho, minha amiga e a música mais profunda que eu já toquei." Ela colocou as mãos nas teclas. Both Sides Now começou, delicada como renda. Alguns choravam, alguns estendiam a mão para tocar o vizinho. Alguns fecharam os olhos e ouviram, como se lhes estivessem contando um segredo que só a música poderia explicar. Eu estava sentada na primeira fila, segurando o gato, agora saudável, que havíamos salvado juntas. Ele descansava pacificamente no meu colo, como se também entendesse. Quando a última nota pairou no ar, o teatro irrompeu em uma ovação de pé que durou meio minuto. Ela se levantou, curvou-se profundamente e colocou a mão no coração. E eu soube que aquela reverência não era apenas para o público. Era uma despedida, não de nós, mas do mundo que a havia silenciado por tanto tempo. Da gaiola, dos compromissos, era a maneira dela de dizer adeus. Naquela noite, depois da apresentação, as luzes atrás do palco ainda brilhavam suavemente. Flores, cartões e lembrancinhas cobriam a mesa como confetes após uma festa. Vitória tirou o vestido verde e soltou um suspiro, não pesado, mas profundo. "Não estou cansada", ela disse. "Apenas sinto que finalmente realizei algo." Quando saímos do teatro, o ar noturno estava suave,
as estrelas tímidas, mas presentes. Ela segurava o gato nos braços, como se estivesse segurando todas as partes espalhadas de sua vida, agora remontadas por suas próprias mãos. Na manhã seguinte, voltamos à rotina. Arrumamos o estúdio para sua aula semanal de piano. A caixa de correio estava cheia novamente. Cartões de alunos, cartas de agradecimento de estranhos e um envelope especial, um convite oficial da emissora de televisão. Eles queriam transformar Vovó Vitória em uma série trimestral. Eles ofereceram a ela para se tornar apresentadora de um novo segmento comunitário. Todo mês, ela entrevistaria outra mulher que recomeçou sua vida depois dos 60 anos. Ela leu a carta e sorriu. Eu costumava ouvir as histórias dos outros, ela disse. Agora, parece que é a minha vez de fazer as perguntas. E assim, as histórias do passado, a dela, a nossa, encontraram seu fim. 2 semanas depois, chegou uma carta registrada. Era de Bento. A nota era curta. Papai não está bem. O médico diz que ele precisa de cuidados permanentes. Eu queria entrar em contato, mas não sabia o que dizer. Em letra menor, embaixo, Marta limpou a última conta dele no mês passado. Aquela figura antes orgulhosa e imponente, que pensava ser grande demais para cair, estava agora sozinha, sem espelho para se admirar, sem holofote para esconder seu colapso. Entreguei a carta para a mamãe. Ela a leu em silêncio, sentou-se perto da janela por alguns minutos, depois a dobrou cuidadosamente e a jogou no lixo. Ele não faz parte da minha vida há muito tempo, ela disse simplesmente, sem raiva, sem ressentimento, apenas com uma calma clara e resoluta. Soubemos mais tarde que Bento havia se mudado para um apartamento popular no outro lado da cidade. O carro de luxo, de que ele tanto se gabava, foi vendido com prejuízo para cobrir o empréstimo. Ele me enviou uma mensagem de voz. Eu nunca a abri. Eu a apaguei sem hesitar. Desta vez, não havia culpa, nem dúvida. Mamãe nunca mais o mencionou. A vida dela havia se tornado muito cheia para deixar espaço para fantasmas. Toda manhã, antes do brunch, ela verificava suas mensagens e respondia à enxurrada de comentários. Às 15 horas, seu círculo de piano se reunia no estúdio. 10 alunos por sessão. Cursos de 3 semanas esgotados até o final do ano. Ela havia se tornado uma celebridade local. No Dia do Idoso da cidade, ela foi a atração principal. O centro comunitário a colocou em um átrio ensolarado. Seus dedos dançavam sobre as teclas, sob uma faixa que dizia: reinventar não é só para os jovens. Aos 60 anos, você pode começar seu capítulo mais brilhante. Eu me acostumei a buscá-la e a passar 10 minutos extras, deixando-a posar para fotos com os fãs. Ela brincou. Você tem que me comprar um casaco novo. Este já apareceu demais na TV. Naquele ano, ela insistiu em planejar seu próprio aniversário. Ela alugou o salão multiuso do teatro e convidou a todos. Velhos vizinhos, ex-alunos, voluntários do centro comunitário. Até mesmo as 10 mulheres de seu primeiro círculo de histórias de piano. Eu perguntei, o que você quer fazer? Ela sorriu. Desta vez, não quero apenas tocar música, quero contar uma história. Naquela noite, ela estava no centro do palco, em seu vestido verde, sem piano, apenas com um microfone. Ela contou sobre aquela noite de inverno, sobre o gato, sobre ser expulsa de sua própria casa, sobre a caixa vermelha e os reais amassados, sobre o tremor no balcão do banco ao abrir sua primeira conta sozinha. Então, ela me viu sentada na primeira fila e disse: por muito tempo, pensei que não tinha nome. Eu era a mãe de Bento, a esposa de Bernardo, a mulher na cozinha. Eu pensei que era um móvel, uma concha em uma casa alheia. Mas este ano, eu finalmente me lembrei. Meu nome é Vitória. Eu não sou um papel coadjuvante, nem uma ideia de última hora. Eu sou eu. Meus olhos marejaram. Eu não conseguia sequer me levantar para aplaudir. Então ela sorriu através das luzes e encontrou meu rosto novamente. E você, minha querida filha Isabela, estava lá quando eu recuperei esse nome. Você é minha testemunha, minha força, minha amiga, minha melodia mais clara. A sala vibrou com aplausos. Após o show, levei o gato ao palco. Ele não era mais o gatinho frágil e trêmulo da noite de neve. Ele era um sobrevivente, assim como nós. Entreguei-lhe o gato. Ela o segurou apertado e se dirigiu ao microfone.
Ela sorriu e então disse suavemente: Mas, com certeza, este ano foi o primeiro em que eu realmente vivi.